Vocês a mensagem dessa manhã com muita alegria. Me sinto abençoada, porque cada vez que a gente vai estudar sobre um sermão, falar de uma mensagem, a gente sente o quanto serve para nós primeiro, né? E a gente quer viver o que a gente prega, a mensagem, primeiro é para nós. E eu fiquei ali sentada pensando quantas semanas de oração jovem eu vivi em Poços de Caldas, que é minha terra natal, pertinho de nós. Vale a pena visitar, uma cidade turística muito bonita. E uma das semanas que me marcou muito foi com o pastor Edmilson, inclusive um pastor que está hoje na nossa união. E ele ensinou uma música que, quando eu passo pelas escolas e faço semana de oração, palestra, eu sempre canto com os alunos essa música e eu quero cantar com vocês também. Foi uma semana de oração muito marcante para mim. E eu acredito que as semanas, né, que a gente vive na igreja marcam a nossa vida. No sábado passado eu falei no Jacarandá que se todo o evangelho não fosse verdadeiro, ainda assim ele é uma escola. Ainda assim ele forma caráter, valores, de tal maneira que nós nos tornamos melhores. E é triste de ver quando alguém se afasta de Deus, se afasta da igreja, porque a igreja é um hospital, é uma escola, é diferenciado. Não tem nos livros, não tem no mestrado, não tem no doutorado. É o que a gente vive aqui, de troca, de irmandade, de amor ao próximo, das mensagens que a gente ouviu aqui, de esperar, de obedecer. Quanto tem do nosso caráter para a nossa vida, de resiliência, para a gente trabalhar, para a gente viver, para a gente ser feliz. E é uma bênção. E a música é assim, as crianças vão gostar, ó. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Cada um no seu cantinho, aperte a mão do seu vizinho. E agora, bem juntinhos, diga amém. Diga amém. Outra vez. Quem tem paz no coração, levante a mão. Quem tem Cristo, tenha fé, fique em pé. Vamos todos assentar e um sorriso vamos dar. E agora, bem juntinhos, diga amém. Diga amém. Outra vez. Diga amém. 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 Hoje, a mensagem do amor. Vocês ouviram sobre esperança, sobre confiança, sobre obediência, sobre o sacrifício. E hoje, a mensagem do amor. A música nos traz para mais perto do amor, não é? A alegria dos irmãos traz a gente para mais perto de Deus, uns dos outros e dos bons sentimentos. A mensagem dessa manhã eu vou iniciar com o livro de Atos, no capítulo 1 e o verso 7. Atos 1, verso 7. Enquanto vocês vão achando, eu quero dar as boas notícias que eu não posso esquecer, que são muito importantes para nós. O Cevisa tem um programa, essa semana eu gravei, talvez esse sábado ia passar lá na igreja do NASP, um programa de atendimento gratuito a toda a nossa comunidade e a cidade também. Esse programa, ele dura 15 dias. Então, você se cadastra no programa e, ao ser chamado, você passa ali, durante 15 dias, no período da manhã, por tratamentos de hidromassagem, sauna, hidroterapia, tem psicoterapia ali em grupo, hidroginástica, escalda-pés, uma série de tratamentos, atividades de culinária também, educativa. Um privilégio para nós e para toda a cidade. Para participar, você vai até a Secretaria de Saúde, se cadastra. Você chegando ali, pergunta com quem eu posso me cadastrar para participar do programa do Cevisa.
e você será beneficiado durante 2 semanas. Então, se você sabe de alguém que precisa, vou te cadastrar, viu, Tereza? Para ter um momento ali de carinho. Já está? Ai, que delícia. Mas o seu é constante, não é? De 2 em 2 meses a Tereza é chamada. Que bênção aí. Então, são bênçãos de Deus para nós, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. A gente precisa compartilhar mais disso. Quando eu perguntei para as meninas da secretaria, elas falaram que poucas pessoas se cadastram. Então, a gente precisa de pessoas que conheçam desse benefício dos 8 remédios. É uma bênção, é maravilhoso, não é? Um outro benefício agora são os médicos adventistas que estão se unindo para atendimentos gratuitos ali também no Cevisa. Todo segundo sábado do mês, eles vão prestar atendimento à comunidade, à cidade, com diversos especialistas. Ali também eles fazem ultrassonografia, exame oftalmológico, fisioterapia, tem cardiologista, tem diferentes especialistas atendendo no sábado à tarde. Tá? Então, é um carinho para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. É uma bênção, um privilégio a gente ver isso acontecer numa cidade tão carente como a nossa. E o livro de Atos, maravilhoso, que o meu já saiu aqui com o vento, no capítulo 1, o verso 7 diz assim. No verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Se você soubesse hoje que Jesus iria voltar amanhã, para quem você avisaria urgentemente? Pensa aí, 5 pessoas, pelo menos, que você iria avisar. Eu imagino que, obviamente, a gente hoje, com o WhatsApp, a gente passaria mensagem para muitas pessoas. Mas eu acredito que para algumas você iria ligar. Quem seriam essas pessoas? Que você ligaria para falar, é amanhã, Jesus vai voltar amanhã. Quem seriam essas 5 pessoas? E dessas 5 pessoas, quem hoje está próximo de você? Quem hoje faz parte aí do teu ciclo, desse grupo de 5 pessoas? Essas pessoas estão mais próximas de você ou estão mais distantes de você? E eu te pergunto, hoje, elas já ouviram da tua boca que Jesus está voltando? Essas pessoas que você considera importante, elas já ouviram da sua boca exatamente as palavras, Jesus está voltando? Sabe, quando esse texto fala para nós que a gente começa em Jerusalém, Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é a nossa terra. E depois segue para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira que a gente não precisa ir para o Amazonas fazer, ou para a Amazônia fazer trabalho missionário. Existe uma cidade extremamente carente aqui perto de nós. Mas a Jerusalém começa dentro da nossa casa. E se nossos filhos não têm essa mensagem no coração de que Jesus está perto de voltar, de que Jesus está voltando, muito menos as pessoas da Samaria, da Judéia e dos confins da terra. Se eles não ouvem de nós, dentro da nossa casa, que Jesus está prestes a voltar, que nós temos a bandeira do verdadeiro evangelho, que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que nos alimenta, que nos limpa e que nos ensina a cada dia, muito menos as pessoas lá de fora vão saber. Um cristão chamado, vou colar aqui para olhar o nome dele, Desmond Doss,
se alistou no exército americano e foi convocado em 1919 para a Segunda Guerra Mundial. Como cristão, ele se negou a usar arma. E trabalhou com a equipe médica do exército. E Okinawa, no Japão, atacou ali na batalha da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos. E ele não tinha chegado, então, ele estava trabalhando ali mais nos bastidores, sem armamento. Mas, quando o Japão atacou, foi a parte mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos recuou, retirou o batalhão, mas ele não aceitou sair. Porque ele viu milhares de feridos americanos no campo de batalha. E ele pensou que se pelo menos um ele conseguisse salvar, ele valeria a pena. E ele foi sem arma alguma, correndo risco para o campo de batalha e começou ali a tentar atirar um por um. E foram passando as horas, com muita luta, com muito sacrifício, ele foi tirando e durante 12 horas ele conseguiu tirar 75 homens do campo de batalha. E os 75 sobreviveram. No momento eminente de urgência, a gente se desespera e tem vontade de fazer tudo o que a gente não fez até então, né? E eu fiquei pensando, puxa, em 12 horas, ele salvou 75 pessoas, o que eu tenho feito com as 24 horas do meu dia? Quantos mortos estão ao nosso redor? Mortos de espírito. Quanto a gente tem usado das nossas 24 horas para salvar vidas e pessoas em desespero? Na história de um leproso, no livro de Marcos, no capítulo 1 também, o verso 40. Marcos 1, verso 40. Diz assim, Marcos 1, 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse, Jesus advertindo ele firmemente, disse a ele: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e toda parte vinham ao encontro dele. Ele teve que esperar a poeira baixar. Porque o leproso falou tanto, ele acendeu uma cidade inteira para se atentar. Eu fui curado, eu era um leproso. Ele não podia se calar. Ele não podia esperar por mais tempo. Eu estive... foi no ano passado, com a minha filha à noite no pronto-socorro. Ao chegar ali, eu vi a polícia, eu vi o movimento do conselho tutelar, e eu fiquei preocupada, pensando, alguma coisa grave aconteceu. Depois eu fui entender que um jovem um adolescente, tinha sofrido abuso, mas o abusador tinha HIV. E aquele adolescente estava ali,
E ao olhar para aquele menino, eu não dormi naquela noite, com o coração ardendo pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, o que nós iremos fazer com tanta gente padecendo? O Conselho Tutelar do nosso município recebe, a cada mês, cerca de 3 denúncias de abuso e violência sexual infantil. Fora os que não são denunciados. Da região metropolitana de Campinas, nós temos um dos mais altos índices de violência sexual infantil e de adolescente. E eu penso, meu Deus, tenha misericórdia, nos use, nos ajude. Como chegar a essas pessoas? Como chegar dentro? Porque esse tem um dos crimes mais silenciosos, é o crime do abuso, que se repete dentro do lar e muitas vezes a família não toma providência. Situações que podem estar próximas de nós. Mas você já bateu na porta de alguém para orar aleatoriamente? Você já teve coragem de criar um plano espiritual, de levar pelo menos uma alma para Jesus e falar pelo menos uma família eu quero trabalhar nesse ano? Essa que está aqui em Jerusalém. Essa família, às vezes, que está dentro da igreja, mas tão fraca na fé. Ou aquele teu vizinho que você mal conversa, que você não tem muito contato. Não dá, gente, a lepra já se espalhou. Quem que vai falar que tem um Jesus que cura? Quem que vai se levantar para falar que ele não precisa estar mais cheio de ferida e miséria? Quem vai se levantar? Na busca de pessoas, nós saímos uma vez para dentro dos sítios ali, eu com as minhas meninas à tarde, o esposo, para orar por pessoas. E nós chegamos na casa de uma senhora, a gente batia na porta aleatoriamente, depois a gente fez isso com outro grupo de crianças também, e batemos naquela porta e oferecemos uma oração. E falamos, a senhora aceita uma oração? Nós estamos passando aqui hoje para trazer alegria para o teu lar. Então, as meninas queriam orar com a sua casa. Pode ser? Ela falou, pode. Então, nós oramos ali e ela começou a chorar ao ver as meninas orando, né? A criança orando é impactante. E ela falou, sabe, há mais de 10 anos atrás, passavam uns jovens aqui, eles vinham, tocavam violino, sábado à tarde. Eles eram de uma faculdade que tem eu não sei aonde. E eles tocavam violino, cantavam e oravam com a gente. Mas nunca mais eu ouvi falar deles. E eu assim, queria pôr a cabeça dentro da terra, né? Para não falar, somos nós aqui, ó. É a gente, é o mesmo grupo. A faculdade é aqui, pertinho da tua casa. E as pessoas estão sedentas do amor de Deus. Eu tive a oportunidade, em campanha, eu fiquei envergonhada. Na campanha de eleição, a gente passava na casa das pessoas, eu falava, meu Deus, eu nunca passei na porta de casa em casa para pregar o evangelho, agora eu vou passar de casa em casa para pedir voto. E aí eu me propus, meu Deus, então pelo menos que eu possa orar com as famílias. Porque meu tempo não foi perdido aqui. Eu preciso orar. E é interessantíssimo, porque cada casa que você entra e você começa a falar, se for de política, as pessoas já abrem a vida. Está faltando isso, nós estamos sem assim, nós precisamos disso. E aí eu tive a oportunidade de orar até dentro do bar. Nunca tive uma casa que rejeitou oração. Nunca teve um local que rejeitasse oração. Orei com pessoas nas ruas, orei com pessoas... E na Câmara, muitas vezes, ao pessoas irem lá falar comigo, eu tenho a oportunidade de orar com elas também. E de deixar o abraço de Deus ali, mas a gente vê o quanto precisa mais. O quanto a gente precisa se unir nessa batalha, nessa mensagem, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. Com a mulher junto ao poço também não foi diferente.
Logo que ela ouviu de Jesus e entendeu daquela mensagem, a prostituta, ela, eu não posso ficar só para mim. Pois ela tinha vergonha de colocar sua cara na rua. Mas quando ela entendeu a mensagem do Evangelho, ela não se importou mais com quem ela era. Porque ela tinha certeza do que Deus pode fazer por cada um de nós. Escondeu a sua vergonha e foi mostrar o verdadeiro Deus. Às vezes a gente se sente envergonhado, os jovens também. Na escola, no 2º grau, eu tinha um professor muito rude, estúpido. E em cada trabalho, em cada atividade que a gente ia fazer, eu e uma colega jovem também adventista, a gente colocava um verso bíblico, uma pequena meditação, escrevia na prova para ele. E a gente ficava cutucando uma outra quando ele ia corrigir e lia a prova, e lia a mensagem ali. E a gente ficava assim, Deus está trabalhando, com essa sensação de que a gente precisa fazer algo por alguém. E a gente tem uma tendência a se posicionar como vítima das situações, até dentro da igreja, entendendo que falta amor naquele irmão que muitas vezes tem pouquíssimo tempo de igreja, que recebeu durante uma vida inteira uma educação totalmente abusiva, complicada. E a gente queria que aquele irmão fosse mais querido. A gente queria que aquela pessoa fosse... Mas cada um é o que recebeu. Cada um, e provavelmente a gente, dentro do mesmo quadro, tendo recebido o que essa pessoa recebeu, seríamos a mesma coisa. Cada um é o que tem. Cada um dá o que tem. E por que então a gente não tem a missão no coração de ser amor onde falta amor? De levar amparo na igreja? Ah, mas ninguém amparou, não recepcionou. Vai lá você. Ser a recepção que falta para aquele jovem. Vai lá você, seu amor, a conciliação que falta para aquele grupo, para aquele ministério. E a gente levanta a bandeira para criticar, a gente levanta a bandeira para falar que não fez direito. Vai lá você. Se ajoelha diante de Deus e coloca o ministério daquela pessoa que você entende que não está correto, ou se você acha que não está legal. Vai lá falar para a pessoa, eu estou orando por você. Vai lá levar amor onde falta amor e ser luz onde falta luz. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a mensagem que Deus nos entrega e quer no nosso coração. A mensagem de amanhã, que nós terminaremos hoje também, vai entrar, amar é esperar, a volta de Jesus. Amar é confiar, hoje amar é confiar e levar e compartilhar. E amanhã a mensagem seria que eu estou unindo as duas, amar é esperar. Eu perdi a minha mãe com câncer. Minha mãe tinha 47 anos. Eu vi minha mãe definhando na cama. Minha mãe era uma missionária nata. Com 38 quilos, ela queria pregar, ela queria falar. No sepultamento da minha mãe, pessoas se batizavam, voltando para a igreja, pela mensagem que ela deixou. Pelo trabalho que ela fazia. E depois de sepultar minha mãe, eu não queria saber de mais nada nessa terra, a não ser a volta de Jesus. E eu pensava dentro de casa, às vezes, de chinelo. Eu falava, nossa, mas se Jesus chegasse agora, eu ia estar de chinelo. Então, eu tinha vontade de pôr um sapato. Isso não tem muitos anos, tá? Tem 12 anos que minha mãe faleceu. Ou seja, eu já era adulta, casada. Mas eu tinha vontade de estar melhor vestida. Nossa, eu estou com esse short aqui dentro de casa, se Jesus voltar agora, melhor eu pôr uma roupa melhor. Eu pensava nisso dia e noite, o tempo todo. O tempo foi passando, os anos foram passando, e meu coração foi se acalmando. E a volta de Jesus já não é a mesma preocupação que eu tinha ao sepultar a minha mãe. E é tão triste a gente pensar que as coisas têm que acontecer de forma tão trágica, a gente tem que viver situações
tão intensas para almejar e amar a volta de Cristo. E nosso foco se perde nessa terra com um monte de objetivos vazios. Porque deixamos de olhar para o que realmente importa. E você, jovem, hoje, que planejou o seu ano, quantas vezes eu, jovem, já tive meu caderno para falar as coisas que eu gostaria de concretizar naquele ano. Esse ano eu gostaria de fazer assim, assim. Esse ano, e sempre fui de escrever e de marcar. Mas eu quero desafiar os nossos jovens hoje a ter um plano espiritual para esse semestre. Um plano para a sua vida espiritual, porque a gente começa com a gente. Se a gente está bem armado, a gente vai poder defender a bandeira do Evangelho por onde a gente for. Que plano você quer fazer com Deus hoje? Com um objetivo, com começo, meio e fim, para esse semestre, para selar o que Ele é e o que Ele faz por sua vida todos os dias. O que você fará dentro da sua casa em Jerusalém, e na Samaria, ao seu redor, e na Judéia, um pouco mais longe? Aqui, começa por aqui. Começa dentro do seu lar. Mas não pare. Comece. Esse é o exercício do amor. Esse é o exercício da mensagem. Eu tive a oportunidade de falar para alguns jovens num acampamento de um final de semana. Não sei quantos estavam. Foi no primeiro semestre. E ali eu falei que a melhor fase da vida para impactar o mundo, para fazer missão, é a fase da juventude. É na fase da juventude que você é independente e dificilmente você tem pessoas dependendo de você. Minha sobrinha está fazendo um ano em missão na Albânia, como professora de inglês, ensinando de Jesus para as crianças. Ali, num formato diferenciado, né, como tantos outros países assumem, não é a pregação do evangelho declarado. Eles fazem um processo de valores, de amor ao próximo, e então mostram a Jesus. E ela está nesse programa de um ano. Você já sonhou em fazer missão, em trabalhar, em calcular e programar, igual você calcula coisas que você quer viver e alcançar, mas dentro de um plano espiritual? A última história que eu gostaria de compartilhar com vocês é de um terremoto que teve na Armênia. Esse terremoto derrubou uma escola com muitos alunos, um dos terremotos com mais mortes. Durante o terremoto, as famílias que estavam em casa conseguiram se proteger, mas muitas crianças nas escolas e os jovens foram soterrados. E um pai chega na escola onde o seu filho estudava e tenta calcular ali no meio dos escombros a sala do seu filho. E ele começa então a tirar naquele espaço todas as pedras, partes de parede, portas, tudo que ele podia para tentar encontrar o seu garoto. E tinha uma frase que ele sempre falava: filho, não importa aonde você estiver, eu estarei com você. Eu vou estar ligado a você, com o meu espírito, com o meu coração, orando por você, eu vou estar com você. E ele sempre falava isso para o menino antes dele sair para a escola. E naquele dia, então, ele começa a tirar os escombros e os policiais começaram a tentar contê-lo, e os bombeiros também, e falando que ele estava correndo risco ali, que poderia ter um outro terremoto, que não era seguro, e ele não desistia, e foi
foi tirando, passou 2, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, e nada de encontrar seu filho. Mas ele não desistia. E continuou, e continuou. Depois de 24 horas, ele continuava já cansado, muito ferido, com as mãos feridas. E após 38 horas de busca, sem descanso, ele ouve uma voz: pai. E ele chamava pelo menino. E o menino falou assim: pai, eu tinha certeza que você vinha, que você não ia me deixar aqui. E ele conseguiu resgatar aquele menino e outras crianças que estavam ali próximas. Quantos perto de nós estão morrendo soterrados pelo pecado, pela miséria, pela desgraça? Que nós, como esse pai, como o líder do exército ali, que também tomou tanto tempo para salvar, que nós tenhamos um plano com Deus para salvar e libertar almas para Cristo. Essa meditação é a meditação que eu mais amo, minha consagração hoje. Durante anos, a gente lê essa meditação e cada vez que a gente lê, a gente encontra coisas novas. Mesmo que entre a meditação do ano, a gente começa a ler e depois a gente lê essa também. Essa é muito impactante. E a de hoje se chama A Verdade Triunfará Gloriosamente. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. A verdade de Deus deve ser entronizada no coração. E nós devemos estar determinados a empenhar-nos nas batalhas do Senhor, se quisermos sair como vencedores, com a vitória final da verdade, porque a verdade, ela triunfará gloriosamente. Se estiverdes procurando ser uma bênção para os outros, Deus vos abençoará. A bênção é nossa. A glória de Deus vai chegar independente do que a gente faz hoje. A verdade triunfará, independente do que nós escolhemos. Mas então a gente não pode ficar parado, a gente quer fazer parte desse dia, desse momento. A igreja é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade, autorizada por Ele para fazer uma obra especial. E se ela for fiel a Ele, obediente aos seus mandamentos, nela habitará a excelência da divina graça. Se ela for fiel à aliança que fez, se honrar ao Senhor, não haverá poder que resista contra ela. O zelo em favor de Deus e de sua causa impulsionou os discípulos a darem testemunho do Evangelho com grande poder. Não deve um zelo tal inflamar nosso coração com a determinação de contar a história do amor redentor de Cristo e este crucificado? É o privilégio de todo cristão, não somente aguardar, mas apressar a vinda de Cristo. É o nosso privilégio. É o que nós temos de melhor a oferecer para o mundo. E se você foi subjugado pela sua família, reprimido, se você foi escória da sociedade, o Evangelho te salva, te liberta. E isso é o que nós temos de melhor. Se os teus sonhos não concretizaram e você ainda não fez o que você gostaria, você tem o Evangelho, que é o que nós temos de melhor. E isso te torna forte e poderoso, isso te torna melhor como ser humano, porque você tem a verdade do céu nas tuas mãos. Use-a para apressar a vinda de Cristo, em nome de Jesus. Amém.